Olá, seja muito bem-vindo ao Tarô no Divã. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que eu observo há muitos anos e que talvez seja uma das maiores confusões assim em torno do tarô. Uma das perguntas que eu escuto muito quando alguém me procura para uma leitura é: e a pessoa vai voltar? A gente vai continuar esse relacionamento? Vai durar? Esse relacionamento tem futuro? Esse emprego, esse trabalho, vou conseguir? Minha situação financeira vai melhorar? Quando que as coisas vão mudar? E eu quero começar dizendo que não tem nada de errado nessas perguntas, né? Elas são perguntas humanas e que acabam de alguma forma expressando as nossas inseguranças, mas também a nossa necessidade de controlar o futuro, né? Então, e a nossa curiosidade de saber assim o que vai acontecer. Quando a gente está em sofrimento, quando a gente está inseguro, quando a gente está vivendo um momento de incerteza, é natural que a gente queira as respostas, né? Para trazer uma certa calma, uma paz para a gente. É natural que a gente queira alguma garantia de que tudo vai ficar bem. Mas, ao longo da minha trajetória, eu fui percebendo uma coisa. Muitas vezes, a pergunta que a gente faz não é a pergunta mais potente que a gente realmente precisa. Então, quando eu tenho uma pergunta, né? A pessoa vai voltar para mim? A gente vai voltar a namorar? Será que não seria interessante a gente investigar por que que eu continuo emocionalmente ligado a alguém que não está mais aqui? Quando alguém pergunta, esse relacionamento, ele tem futuro? Será que não é legal a gente querer investigar o que que essa relação está me ensinando sobre mim mesma? Quando alguém pergunta, vou conseguir esse emprego? Por que não substituir essa pergunta por uma pergunta de o que que eu estou buscando através desse trabalho? O que que eu tenho a aprender nesse novo desafio? Quais são as oportunidades que essa empresa pode me oferecer? Por exemplo, reconhecimento, segurança, pertencimento, validação. Percebe a diferença? Uma pergunta busca controlar um futuro incerto e outra busca compreender o presente. E para mim, é nesse momento que o tarô ele se torna uma ferramenta muito potente e extraordinária. O tarô, ele pode sim ser uma máquina de previsão. A gente pode trabalhar de uma forma preditiva para olhar, né, o que tem para acontecer, qual é a tendência da energia. E todo mundo que chega para atender comigo, eu costumo dizer que o tarô, o que sai aqui nas cartas, ele não está escrito em pedra. Mas a partir do momento que a gente ganha consciência de que aquele nosso padrão energético pode levar a gente para um determinado resultado ou para uma determinada situação, a gente consegue fazer essa mudança se aquela situação não for uma situação muito agradável para mim, né? Então, o tarô, eu vejo o tarô como uma linguagem simbólica mesmo, né? Uma linguagem que ajuda a gente a enxergar aquilo que muitas vezes está escondido nos nossos próprios olhos, algumas vezes que ajuda a gente muito a ter certeza daquelas sensações, muitas vezes abstratas que a gente tem. Eu acho que o tarô, ele me ajuda muito a trazer uma confiança para aquilo que eu ando empurrando, para aquilo que eu ando enrolando. Ele ajuda a me dar respostas nesse lugar do tipo, você está no caminho certo, faz isso, você já sabia que era isso, né? E também me ajuda a perceber e ajuda as pessoas a perceberem padrões que se repetem, crenças que limitem, medos que vão conduzindo as nossas escolhas. Então, tem uma série de dinâmicas invisíveis que vão atuando dentro da gente e das nossas relações, e o tarô, ele acaba sendo essa janela, ele acaba sendo esse espelho, ele acaba sendo esse caminho de ampliação de consciência para que a gente possa tomar decisões com mais sabedoria, né? Uma vez que ele é uma janela e que ele é um espelho, ele não cria, né? Ele não inventa, ele não determina nada. Ele mostra aquilo que já está presente. Ele mostra aquilo que é uma tendência a partir do nosso padrão energético. Então, às vezes, aquilo que nem todo tarô mostra, traz perguntas, traz respostas para as nossas perguntas, daquilo que a gente quer ouvir, né? Ou daquilo que a gente gostaria de ver. Mas é justamente aí que acontece a transformação. É justamente aí que a gente começa a perceber que
nem sempre aquilo que eu quero pode ser o melhor para mim. E que às vezes ter essa ampliação de consciência faz com que eu escolha melhor e que as coisas que acabam vindo também para o nosso campo acabam sendo mais prósperas. Existe uma armadilha muito comum de acreditar que o sofrimento vem da falta de respostas, né? Mas muitas vezes ele vem dessa falta de consciência. Então, se a gente, às vezes a gente fica preso, se eu tiver certeza do que vai acontecer amanhã, eu faria isso. Se eu tivesse certeza do resultado, eu teria mais paz. Será mesmo? Né? Então, buscar a resposta do tarô para esse lugar é uma busca extremamente válida. Mas nos meus atendimentos eu gosto também de trazer esse lugar de uma reflexão um pouco maior, de ser uma conversa mais terapêutica mesmo, de ampliação de consciência, né? Fico pensando, né? Às vezes essa obsessão pelo futuro impede a gente de ver o presente, de compreender o momento do aqui e agora, de mergulhar nas nossas emoções presentes, nos medos, nas inseguranças, nas ansiedades, nas angústias, nas próprias alegrias, nos prazeres, nos desejos. Tudo isso que a gente, enquanto ser humano, a gente vai sentindo no aqui e agora. Mas a gente fica tão lá no futuro, pensando o que vai vir, o que não vai vir, que a gente pode perder a oportunidade de conhecer mais sobre a gente, né? Deixar de olhar para aquilo que está se apresentando agora e que pode ser tão rico para o nosso autoconhecimento. E aí, a partir do momento que eu tenho mais conhecimento sobre mim mesmo, sobre os meus padrões, sobre as minhas repetições, eu com certeza faço escolhas melhores para o meu futuro e acabo atraindo aí um futuro cada vez mais prósperos, né? Seja com base em relacionamento, seja com base em trabalho, seja com base em saúde, financeiro, enfim. Pensa assim, né? Imagina uma pessoa que vive relacionamentos muito parecidos, né? Muda parceiro, muda história, conheço presencialmente, em aplicativo, muda o ambiente, mas a dor ela continua a mesma, o padrão continua a mesma. Essa pessoa ela pode consultar o tarô inúmeras vezes se a relação vai dar certo, mas se ela não muda esse padrão, se ela não muda aquilo que está realmente dentro dela, o que faz com que ela se sinta dessa forma, a relação não vai mudar. E aí vai acabar se repetindo. Você já se viu numa história repetitiva? Enfim, era isso assim que eu queria trazer um pouquinho do que eu entendo do tarô e do que eu acredito que o tarô pode empoderar a gente nessa jornada, né? Então, eu acho que ele empodera a gente para ser livre. E eu acho que não existe coisa melhor do que a gente poder ser livre nas nossas escolhas e livre na nossa vida e livre do jeito de viver do jeito que a gente é, na nossa essência, na nossa alma. Por isso, gente, o Tarô no Divã tá aqui, para a gente poder bater esse papo, para eu poder ajudar vocês a fazerem perguntas melhores, a encontrar respostas aonde vocês possam se aproximar de vocês mesmos. Esse é o espaço, né? Um espaço para a gente refletir juntos sobre a vida, sobre as relações, sobre os desafios humanos, sobre aquilo que as cartas podem revelar ou não. E eu vou encerrar esse vídeo te fazendo uma pergunta, então. Qual é a pergunta que você tem feito para a vida nesse momento? E será que é essa a pergunta que você realmente precisa se fazer? Eu vou adorar saber o que você respondeu nessa pergunta e o que você achou desse vídeo.